No Fatos e Mitos de hoje, nós vamos falar de uma das práticas mais importantes na agricultura, que é a calagem. Os solos brasileiros, de norte a sul, leste a oeste, por natureza, são ácidos, pH baixo, com elevados teores de alumínio tóxico e baixa disponibilidade de cálcio, magnésio, fósforo, molibdênio e outros nutrientes. Agora a pergunta é: quando fazer a calagem do solo e qual o melhor corretivo em cada situação? Então tudo deve começar através de uma amostragem de solo e uma análise de solo. Não podemos continuar aplicando corretivos sem termos o diagnóstico para sabermos exatamente onde precisamos aplicar e onde não precisamos mais aplicar e principalmente as quantidades. Se na análise de solo, na camada de 0 a 20, ainda tiver alumínio tóxico e o pH abaixo de 6, temos que fazer calagem. Dentre as vantagens da calagem, além de fornecer o cálcio, o magnésio, o aumento do pH aumenta a disponibilidade, por exemplo, do fósforo, do molibdênio, reduz a atividade do alumínio, aumenta a atividade dos micro-organismos. Na interpretação da quantidade que vai ser usada, temos várias metodologias. A mais usada no Brasil é pelo método da saturação de bases. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda é muito usado o método SMP. Em alguns estados brasileiros, se faz o cálculo da necessidade de calcário ou do corretivo através da saturação do alumínio. Pois bem, primeira função da calagem: elevarmos a saturação de bases, a soma do cálcio, mais magnésio, mais potássio, acima de 50% em solos arenosos e acima de 60%, 70% em solos argilosos, quando queremos a expressão do potencial genético dos cultivares hoje existentes. Mas além de aumento da saturação de base, há necessidade de um equilíbrio entre os cátions de origem básica, como o cálcio, o magnésio e o potássio. No caso, para altos rendimentos, busca-se 15 a 20% da CTC com o magnésio e de 50% a 60% das cargas da CTC com o cálcio. Portanto, qual o corretivo que vamos usar? Calcítico ou dolomítico? Vamos olhar exatamente como estão os teores ou a saturação de cálcio e magnésio no solo. Se o magnésio for alto, nós podemos usar então um calcário calcítico. Mas de maneira geral, os nossos solos são baixos teores tanto de cálcio quanto de magnésio. Então o corretivo mais indicado para esse caso é o dolomítico, para elevar tanto a saturação do cálcio como do magnésio. Podemos aplicar em superfície? Sim, especialmente colocando primeiro uma cultura de cobertura, sempre com uma elevada palhada, por exemplo, após a colheita da cultura do milho, por exemplo, ou de outra gramínea de bastante palha. No caso da aplicação sobre a palha de soja, ela não é a mais indicada. Os cultivares de soja modernos, com ciclo cada vez mais curto, com estatura cada vez mais baixa, deixam uma quantidade cada vez menor de palha. E como a concentração de nitrogênio é alta na palha, tendo umidade e temperatura elevada, a decomposição é muito rápida. Então, quando nós fizemos a calagem sobre um solo sem palhada, nós corremos um alto risco de, na primeira chuva, termos uma grande perda deste calcário através da chuva que escorre. Outro cuidado que temos que ter é na distribuição. Olha, estamos em plena era da agricultura de precisão. O ideal seria aplicar os corretivos a taxa variada, colocando mais corretivo onde precisa mais, colocando menos
onde precisa menos e onde já o pH está acima de 6 e o alumínio está zerado, inclusive não fazer isso aí. Isso aqui é uma taxa imprecisa de aplicação. Então, o ideal é como se faz aqui. Ou seja, foi feita uma amostragem, ainda tinha alumínio tóxico, o pH estava abaixo de 6, aplica o corretivo e depois, com isso, nós temos uma maior eficiência de aproveitamento dele, até porque plantas, como por exemplo a aveia, são carregadoras de cálcio em profundidade. Aguardo o nosso próximo Fatos e Mitos, ou então inscreva-se nos cursos do Instituto INSIA.